palavra diz assim: este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai desfinhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. 19. Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O que me chama a atenção nessa palavra é que quando Jesus ele fala para o pai assim: desde quando esse menino está assim? E o pai fala: desde a infância. E eu comecei a ver essa passagem, eu comecei a sentir assim: quando a gente ama alguém e essa pessoa está enferma, a gente simplesmente na nossa mesmice ou simplesmente no conformismo, a gente convive com essa pessoa enferma há anos e anos, ou a gente crendo em Jesus, a gente começa a buscar, a gente começa a clamar por ele, por essa pessoa enferma, por essa pessoa que necessita de alguma coisa. E o pai fala para Jesus que o filho dele desde a infância era daquele jeito. Depois Jesus vem e cura esse menino. Então eu pude ver assim, que quando tem um amor, quando você tem um enfermo do seu lado, simplesmente assim, você se compadece com ele. A sua vida, diante daquela situação, passa a ser igual daquele enfermo. O sofrimento, a dor e a busca por uma cura. Então eu pude entender assim nessa palavra assim, que se não tiver amor, irmão, você pode falar da sua boca que tem amor, mas quando você está com a pessoa do seu lado enferma e você não consegue clamar a Deus por essa pessoa, você não simplesmente passar algo de fé para ela, falar assim: nós vamos conseguir, você vai sair dessa, não adianta nada. Se não tiver amor dentro do nosso coração, não adianta nada. Então eu pude entender aqui que nós estamos aqui com o mesmo Jesus que os discípulos tiveram. A fé nossa tem que ser grande. Hoje o irmão está bem, o outro irmão está bem, mas amanhã se estiver enfermo, a gente tem que amar. E o amar é a gente querer ver essa pessoa voltar a ser o que era. Então que essa palavra realmente venha para que a gente entenda que o pai conviveu com o filho durante anos. E ele não buscou nada. Simplesmente chegou o dia que ele recebeu a salvação do filho através de Jesus Cristo. Então que a gente também vem receber do nosso Jesus, seja em qualquer momento da nossa vida. Ontem o pastor falou sobre o amor, sobre a gente estender dentro do amor, ajudar. Então que essa palavra realmente venha para nós para que a gente entenda que quando uma pessoa estiver do nosso lado, e hoje ela está andando, hoje ela está falando, e amanhã ela está enferma, que a gente se compadeça mesmo. E pela nossa fé a gente clama por essa pessoa. E a gente determina sobre a vida dela cura. E que ela receba cura. Porque Jesus não é ilusório. Jesus é vivo. Amém? Deus tem colocado algo no meu coração, assim, eu tenho visto Ele fazer isso no coração de cada um que tem estado aqui, e que é uma coisa aparentemente assim, muito simples, mas que muitas vezes a gente tem se esquecido, que é exatamente ouvir a voz de Deus. Claro,
Poxa, mas irmão, todo mundo, eu vejo, você vê todo mundo orando aqui, como que você está dizendo que a gente não tem ouvido a voz de Deus? Eu não estou dizendo que você não tem ouvido a voz de Deus. Eu não tenho dito que eu não tenho ouvido a voz de Deus. Eu tenho dito que nós temos se esquecido da voz de Deus. Então, eu gostaria de primeiro ensinar uma coisa que a gente sempre fala aqui e de repente os irmãos não conseguem entender o que significa, que é toma posse, e daí muitas vezes a gente vem aqui e daí você fala, mas o que é tomar posse? Tomar posse, irmãos, é simples, é você pegar aquela palavra e colocar o seu nome naquele versículo e falar, isso é para mim, isso é tomar posse. Então quando você lê, por exemplo, uma passagem que diz assim, então o Senhor abençoava Davi por onde quer que ele ia. Então você vai lá e coloca o seu nome naquela frase lá e diz assim, e o Senhor vai me abençoar por onde quer que eu vá. Isso é tomar posse. E daí você vai pegando para você toda a palavra. E é isso que muitas vezes a gente tem esquecido de fazer aqui. A gente tem ouvido muito Deus. Deus tem falado muito nessa igreja, glória a Deus por isso. Mas muitas vezes a gente tem se esquecido. Então, para começar, abre em Deuteronômio 28, versículo 2, diz assim, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. O 3 diz assim, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. E eu quero, passando alguns versículos aqui para que os irmãos entendam. Então o 7 diz assim, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. No 10, por exemplo, diz assim, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. E no 13, diz assim, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Glória a Deus. Então, a Bíblia, ela em si, ela na verdade é uma repetição de vários e vários ensinamentos. Então, o que eu vou fazer hoje aqui é exatamente lembrar o que Deus tem falado durante mais ou menos esse ano. Muitas coisas que Deus falou aqui, de repente a gente está esquecendo, está passando por alguma situação de que Deus já nos ensinou como sair dela. Entendeu? Então, você pode notar que você vai ver a Bíblia várias vezes e ela tem a repetição de muitas coisas. Então, Deus é um Deus repetitivo, porque nós muitas vezes esquecemos aquilo que Ele fala, então Ele se torna repetitivo. Então, que Ele não precise ser repetitivo na nossa vida, que Ele não precise mandar a tribulação 2 vezes para que a gente aprenda a mesma coisa. Amém? Por quê? Olha só, em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé, você não pode estar vendo aquilo que você quer para você. Você tem que alcançar através de uma visão espiritual, não uma visão material. Então, um exemplo que eu sempre dou é assim, se Deus te disse que vai te dar um carro, meu querido, vai lá e aluga a vaga. Entendeu? Vai lá e aluga a vaga e fica esperando Ele te dar o carro. Ele disse que vai te dar o carro. Se você falar assim, não, quando Deus me dá o carro eu vou alugar a vaga, então você já não está na fé. Você não está esperando pela fé, você já não está vivendo aquele momento. Então, nesse ponto chega o que é fé e o que é esperança. Porque quando é fé, você já vive aquilo que você está acreditando. Você traz para o presente aquilo que você está acreditando. Então, a fé traz para o hoje. Deus vai me dar um carro, então não é amanhã. Eu já tenho que viver como se eu tivesse aquele carro. Vai se preparando o dinheiro para fechar quem, vai preparando o dinheiro para o imposto. Por quê? Porque Deus vai te dar. Em nome de Jesus. Se Ele tem promessa aqui, eles vão receber em nome de Jesus. Quem tem promessa, recebe em nome de Jesus. Por quê? Uma coisa que eu aprendi com o Bispo César lá no Brasil, assistindo ele aqui, glória a Deus pela tecnologia que a gente tem hoje, ele disse assim, que a fé nos faz ter visão de príncipes, mas a falta de fé nos faz viver como mendigos. Por quê? Ele deu um exemplo muito legal que foi assim, então imagina, quando o mendigo vai lá e bate palma, tem alguma coisa para me dar? Mas o que você quer? Qualquer coisa serve. Isso é mendigar. Quando você vem na igreja, você ora a Deus e você pede, Senhor, me dá um emprego. Mas qual emprego você quer, meu filho? Qualquer um. Você está mendigando. Você não está sendo príncipe,
Você não está sendo a princesa que Deus te colocou para ser nessa terra. Então, todo esse exemplo eu estou trazendo porque Deus tem falado sobre fé. Usem a fé. Usem a fé. Então, não sejam mendigos. Vocês são príncipes, princesas nessa terra. Recebam em nome de Jesus. Não vivam mendigando. Vocês não precisam disso. Deus deu o melhor. A gente vai comer o melhor dessa terra se a gente obedecer a Deus. Deus tem todo o melhor para quem obedece a Ele. Amém? Então recebam. E traz para o presente. Não é a fé, não é a esperança. Esperança a gente tem que ter uma só, que é a volta de Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Por mais que você tenha fé, você não consegue trazer Jesus Cristo hoje na terra. Por quê? A fé move montanhas. Pela fé, tudo é possível, exceto uma coisa que tem que esperar. Exceto uma coisa que tem que esperar, que é a volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo, a gente pode orar aqui agora, ficar orando aqui 3 dias, 3 noites. Se não for a hora dele voltar, ele não vai voltar. E acabou. E a gente pode ter a fé que move montanha nessa terra que não vai acontecer. Por quê? Porque isso é esperança. Nós temos que ter esperança e nós temos que ter fé. Então, não vamos confundir a hora de ter esperança e a hora de ter fé. Porque senão a gente vai ficar esperando uma coisa que era para a gente estar tendo agora. Amém? Que é sobre aquele pai que tinha um filho endemoniado, e o demônio tacava ele no fogo, tacava ele na água e tentava ele matar desde criança. Porque naquela passagem eu não trouxe sobre o amor, e a primeira vez eu trouxe sobre a pouca fé ou a falta de fé. Quando eu trouxe a primeira vez, estava dizendo simplesmente assim: Deus, ajuda-me. Numa versão que eu tenho da Bíblia, diz assim: ajuda-me na minha pouca fé. Nessa versão da Bíblia, ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, o que aquele pai estava dizendo? Eu tenho fé, Senhor, mas eu tenho só um pouquinho. Eu tenho só um pouquinho só. Mas Jesus pôde curar ele pelo pouquinho de fé que o pai tinha. Pôde curar o menino. Então, um pouquinho só de fé é necessário para você receber um milagre na sua vida. Você não precisa ter uma fé para mover montanhas. Você não precisa ter fé que precise abrir montes, abrir o mar agora. Mas um pouquinho de fé já é o suficiente para você receber o seu milagre. Então, não deixe de parar de dizer assim: ah, você não tem fé suficiente para isso. Ah, você não merece isso. Ah, você não vai conseguir isso. Não aceite as mentiras. Um pouquinho de fé. É só um pouquinho. É só um pouquinho desse ingrediente que está faltando. Amém? Para você receber o milagre. Olha, outra coisa que o irmão falou aqui também, e eu vou estar repetindo muitas coisas que foram faladas aqui, então não se assustem. Foi sobre murmurar. A murmuração é aquilo que rouba a nossa bênção. Muitas vezes a gente está com a bênção praticamente na mão, você já está até sentindo o calorzinho do fogo ali de Deus preparado no forno, ele está colocando na sua mão, aí você murmura por alguma coisa e aí o diabo vem e leva embora a sua bênção. Então, não murmure. Cuidado com a murmuração. Cuidado com aquilo que a gente fala, aquilo que a gente não deve. Amém? Mas, no começo do ano também, e essa é uma palavra profética para essa igreja, e glória a Deus por isso, nós recebemos vestes novas. Vestes novas. Nós recebemos vestes novas aqui. Receba vestes novas. Então, não seja mendigo. Receba roupas de príncipe, roupas de santidade. Em nome de Jesus. E nessa pregação que teve na virada do ano, dizia assim que sobre o vinho novo em odres novos. Então, o que eu peguei para mim naquela pregação e o que eu gostaria de passar para os irmãos naquela pregação é que se você for o mesmo de ontem, você não vai suportar a pressão de hoje. Se você for o mesmo de ontem, você não vai suportar a pressão de hoje. Ou seja, o vinho novo tem que ser colocado com odre novo. Se você coloca, ele estoura. Então o que quer dizer isso? Que aquilo que é para hoje, se você for o mesmo de ontem, você já está velho. E daí você não vai aguentar a pressão, você vai estourar. Então, nós temos que renovar a cada dia. O nosso homem exterior pode ir se consumindo, mas o homem interior tem que se renovar de dia em dia. Amém? Então, sejam novos. Outra coisa que tem sido falada também é: morra para si mesmo. Não fique se torturando. Aceite a vontade de Deus para a sua vida. Aceite a vontade de Deus para a sua vida. Enquanto a gente não aceita a vontade de Deus, a gente fica se torturando. A gente fica cortando partes dos nossos membros, ou seja, partes da nossa vontade. Quando a ordem de Jesus foi: morra. Se você não pode morrer, então é melhor cortar o seu braço e não ir para o inferno. Se você não consegue se matar, não suicídio, mas matar a sua carne, matar a sua vontade, então é melhor que você vai cortando mesmo. Uma hora você vai conseguir morrer, porque se torturando, uma hora você vai morrer. Mas não é essa a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que nós venhamos a morrer pelas vontades dessa terra, pelas nossas vontades carnais, e viver uma vida espiritual com Jesus.
Mateus 7, no versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Essa palavra também foi ministrada aqui na campanha. E Deus, desde o começo do ano, está dizendo: quero estruturar as suas vidas, meus filhos. Quero estruturar as suas vidas. Por quê? Porque sem o devido alicerce nós não podemos receber as bênçãos. Porque bênção traz responsabilidade. Não adianta você pensar que você vai ganhar o mundo inteiro se não for para você perder sua alma. Então Deus pode te dar todas as almas do mundo, você ser o maior evangelista dessa terra, mas que você tenha estrutura para receber isso. Porque não vai adiantar nada você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então Deus quer estruturar as nossas vidas. Por isso que a igreja não pode crescer de uma vez. Porque quando cresce de uma vez é fermento. É fermento, não tem santidade nisso. Quando cresce de uma vez, tem que crescer aos poucos, estruturado, um tijolo de cada vez. Então, Deus trabalhou, Deus não precisava, Deus poderia ter criado o universo em um dia, um segundo, um milésimo, sei lá, que não tinha relógio naquela época. Entendeu? Deus não precisa disso. Mas Ele criou tudo passo a passo. Então, Ele vai fazer a obra dele nas nossas vidas passo a passo. Então, não adianta querer, se você correr, sair correndo, porque você vai cair, vai se machucar, vai ter que levantar, voltar onde você caiu. Então, Deus quer estruturar as nossas vidas para receber as bênçãos. Amém? Outra coisa também que Deus tem falado aqui: nós temos muitos defeitos, isso é verdade, mas as pessoas não conseguem ver a sujeira que está em nós, muitas vezes. Só conseguem ver a sujeira saindo de nós, mas elas não conseguem ver Deus entrando na nossa vida. Muitas vezes as pessoas não conseguem ver. E essa foi uma palavra falada com a dinâmica aqui, e glória a Deus por isso, muito simples, mas quando você se enche de Deus, aquilo que está dentro de você vai ter que sair para algum lugar. E vai sair pela sua boca, com palavras, vai sair com atitudes, muitas vezes erradas mesmo, porque daí é onde Deus vai te mostrar. Você está vendo como o seu coração ainda está? Você está vendo como o seu coração ainda está? Aí você vai ter que se arrepender. E aí é onde Deus continua te limpando. Mas se não acontece, você vai acreditar que você continua sendo santo. Então a sujeira vai sair. E muitas vezes a pessoa vai vir e falar: ah, irmão, mas você é tão paciente, por que você explodiu com aquela coisa tão boba? Deus está entrando na minha vida e a sujeira está saindo. A sujeira está saindo. Então, perceba, Deus está te limpando. Quando você, por acaso, por acidente, em nome de Jesus, cometeu um pecado, lembre-se, Deus é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado confessado. Deus é fiel e justo. Então Ele vai estar te limpando. E não se preocupe quando as pessoas dizem: ah, mas você já está na igreja há 10 anos, você ainda não aprendeu isso. Não se preocupe. Continue andando com Deus. Continue andando com Deus. Deus está te limpando. Deus está te limpando. Ele vai te limpar aos poucos. Ele não vai poder te limpar de uma vez. Por quê? Porque a alma do homem é de barro. Entendeu? Deus tem que colocar água, quebra, amassa de novo. Não é de uma hora para outra. É tudo devagar. Essa tecnologia toda que o mundo está vivendo hoje, muitas vezes faz a gente pensar que Deus mudou. Que Deus não mudou. Deus continua trabalhando da mesma maneira que Ele continua trabalhando desde que o mundo é mundo. Ou desde antes do mundo ser mundo. Deus sempre trabalhou da mesma forma. A gente que foi, entre aspas, agilizando as suas coisas aqui na Terra e acha que Deus tem que acompanhar o meu e-mail que vai chegar lá no Brasil. Não é assim. Não, Deus tem o tempo dele para trabalhar nas nossas vidas. Ele vai trabalhar gradualmente, aos poucos. Ele vai limpar as nossas vidas e vai fazer o milagre em nome de Jesus. Então, não esqueça, Deus vai fazer o milagre no tempo certo, em nome de Jesus. Salmo 51, versículo 17, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Que Ele traz esse versículo para nós? Aquela frase que a gente sempre fala na igreja: um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. A gente sempre ouve isso e é daqui de uma dessas palavras aqui que a gente entende por quê. E por que muitas vezes Deus tem que
quebrantar o nosso coração, porque Ele não quer nos rejeitar no final. Então, por que me sobreveio aquela tribulação? Deus, mas eu estava, por que me sobreveio tudo aquilo? Porque no coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Deus está esperando você se quebrantar para que Ele possa te acolher, para que Ele possa te acolher. Enquanto você estiver com orgulho, com a soberba, Deus não vai se aproximar. Então, Deus permite muitas coisas na nossa vida para que a gente venha se quebrantar. Então, quando a gente se quebranta diante de Deus, então, no coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Então, essa é a resposta que Deus me deu para muitas coisas que eu vivi, para muitas coisas que eu vivo. No coração quebrantado, eu não rejeito, meu filho. Então, quando você passa a tribulação, lembre-se, se quebrante diante de Deus. Se quebrante. É isso que Deus espera. Amém? Também, Deus espera, em todas as situações, colher o fruto do Espírito das nossas vidas. Deus espera colher o fruto do Espírito, a paz, o amor, a longanimidade, benignidade. E glória a Deus, Ele espera colher esse fruto. Não é uma obra, não é uma pregação, não é um louvor. Deus não quer colher isso, não é isso que Ele espera de nós. Deus quer colher o fruto do Espírito. Quando Jesus chegou para aquela mulher ali em Samaria e evangelizou aquela mulher, e ela saiu, os discípulos voltaram e falaram: será que alguém trouxe comida para ele? Porque ele estava vindo de uma cidade para outra, com fome, com sede. Será que alguém trouxe comida? Daí ele disse: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, o alimento que Deus espera receber de nós é esse, é a vontade do Pai. Simplesmente o fruto do Espírito nas nossas vidas. Então não se assuste, não se engane com sinais, maravilhas e prodígios. Isso não tem nada a ver com santidade, porque Deus dá o dom. Então o dom espiritual não tem nada a ver com o fruto do Espírito. A pessoa muitas vezes tem muitos dons espirituais, mas já deixou de ter o fruto do Espírito há muito tempo. E é por isso que quando bate aquele versículo: Senhor, mas não foi no teu nome que eu fiz todas essas coisas? Eu profetizei, eu expulsei demônios, fiz grandes maravilhas em teu nome. E Jesus vai virar e falar: eu não te conheço. Por quê? Porque ele não tinha fruto. Ele tinha obras, mas não tinha fruto. Então, não venhamos a ter só obras nas nossas vidas, vamos ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Nós temos que dar isso várias vezes. O que Deus quer fazer na nossa vida é simples, é um reflexo. Um reflexo. Quando alguém joga uma bola na sua direção, o primeiro reflexo que você tem é você pegar, você agarra, isso é reflexo. Então, quando vier uma situação na sua vida, Deus espera que você tenha um reflexo, o reflexo de fazer a vontade de Deus. Quando vier de novo, o reflexo vai ser você fazer a vontade de Deus. Quando vier de novo, o reflexo vai ser você fazer a vontade de Deus. É um reflexo, é isso que Deus quer criar na nossa vida, um caráter que tem um reflexo de fazer a vontade de Deus. Então, você não vai mais precisar pensar: o que a palavra de Deus diz sobre isso? Diz, não, isso é um reflexo. Aconteceu, você, é isso que eu tenho que fazer. É reflexo, você não vai precisar ficar pensando: o que eu faço, Deus, o que eu tenho que fazer? Eu jejuo agora, Senhor? Eu oro agora? Não, gente, vai ser um reflexo. É isso que Deus quer na nossa vida, criar um reflexo do caráter dele em nós. Amém? E também passou a pregação que Deus tinha falado assim sobre Saul. E eu disse: Saul é um rei, que a gente só lembra dele porque desobedeceu a Deus, ele temeu o povo, e fez sacrifício que não devia, preferiu sacrificar do que obedecer. Mas nessa pregação, Deus me mostrou assim todas as qualidades que Saul tinha. E tinha muitas qualidades Saul tinha. Então, o que Deus estava me falando? Que falar mal de nós é muito fácil, falar mal de alguém é muito fácil, e as qualidades é difícil. Então, falar mal de Saul é muito fácil, mas por que ninguém é Saul como ele foi levantado? Então, falar mal dele é muito fácil, entender que ele foi um rei errado é muito fácil, mas quando ele foi chamado, ele poderia ter sido o melhor rei de Israel. Ele poderia ser o que Davi foi. Infelizmente ele perdeu. Ele poderia estar no lugar de Davi. E hoje a gente poderia estar falando: olha, Saul foi lá e derrotou um gigante. Mas não. Então hoje, quando nós
trouxermos isso para nós, tomarmos posse, colocarmos o nosso nome no lugar de Saul ali, quando chegar a hora, você não vai dizer, porque eu teria um povo. Não diga que você teria um povo. Entendeu? Não esteja no lugar de Saul quando ele começou a errar. Esteja no lugar dele quando ele foi levantado. Com humildade, ele era misericordioso, tinha amor pelo pai, era amado pelo pai, era discreto. Então ele tinha muitas qualidades. Então sejamos como Saul foi levantado, e não como Saul caiu. Amém? Amém. Olha, estresse é o mal do século. A ciência diz que o estresse é o mal do século. O maior mal que tem no mundo hoje é o estresse. Todo mundo é estressado. Criança é estressada. Na minha época, eu não ouvia falar que criança é estressada. Criança era nervosa. Hoje criança é estressada. Tem que fazer terapia com criança. Então, qual que é o fundamento do estresse? Deus disse, é a falta de confiança em Deus. Quando nós não seguimos a palavra de Deus e não confiamos em Deus, então vem o estresse na nossa vida. Por isso que o mundo está todo estressado, porque eles não confiam em Deus. Essa é a base simples. Para resumir tudo, uma pregação inteira, seria falta de confiança em Deus. Por quê? Porque Deus diz assim, orem assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E daí nós queremos o pão nosso de cada dia todo dia, nós queremos o pão nosso de cada dia já hoje, e quer trazer coisas assim, daqui 30 dias a gente quer trazer o programa para hoje. Se a conta vai vencer daqui 30 dias, não fica se preocupando para hoje. Confia que Deus vai te suprir até no final desses 30 dias. Não queira trazer o problema muito para perto de você. Basta o mal, basta para cada dia o seu próprio mal, basta para cada dia a sua própria conta para pagar, basta para cada dia o serviço para fazer na fábrica, basta para cada dia cada coisa que você tem que fazer, o alimento que você tem que comer, o sono que você tem que dormir. Para cada dia basta as próprias coisas do dia. Não adianta você querer trazer o milagre de amanhã hoje. E tudo isso, quando a gente não confia em Deus, a gente quer viver isso, a gente vive estressado. Por quê? Porque a gente quer, mas vai me vencer, mas eu vou conseguir, eu não vou conseguir. Isso é que gera estresse na nossa vida. Essa falta de confiança em Deus. Falta de viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? João 8, versículo 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Então, seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre. E por que Deus quer te falar isso, seja livre hoje? Porque muitas vezes nós voltamos para o jugo de servidão. Nós vamos esquecendo aquilo que Deus fez na nossa vida e começamos a nós mesmos nos colocar no jugo de servidão. Nós mesmos começamos a buscar aquilo que nos prende, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos segura, aquilo que nos machuca. E não é muitas vezes o diabo que está precisando colocar isso na nossa vida, nós estamos buscando a nossa própria mão, colocando lá e prendendo a própria mão dessas algemas, dessas cadeias. Então, Deus nos chamou para ser livres. Então, vamos usar a nossa liberdade, sim, mas cuidado para não cair numa libertinagem e voltar a ser preso de um escravo, de um pecado que escraviza mesmo. Talvez tantas outras coisas, um mau hábito, tantas coisas. Então, quando você vem para Deus, muitas coisas Deus vai limpando a sua vida. Eu ficava muito tempo na frente da televisão, aí vai tirando. Eu ficava muito tempo atrás de outras coisas, e Deus vai tirando. E daí, de repente, quando você está livre, aí você começa, quando você percebe que você já está envolvido naquilo de novo, já não está mais buscando Deus. Isso, quem que foi que fez? Muitas vezes somos nós que fazemos isso, nos colocamos de volta como escravos daquilo. E quando a gente perde para aquilo, a gente se torna escravo, porque é assim que diz a palavra de Deus. O vencedor se torna senhor daquele que perde. Então, quando a gente perde, que nem vício para o cigarro, para a bebida, para a televisão, para a internet, para a prostituição, para qualquer outra coisa, nós nos tornamos escravos daquilo. E nós não conseguimos nos libertar tão facilmente. É só Jesus para entrar de novo e nos libertar daquilo. Então, não vamos nos colocar de volta nesse jugo de servidão. Vamos ter sim essa sabedoria, porque você tem liberdade. Deus te fez livre para andar nessa terra. Satanás está aí, ele é o príncipe desse mundo, e a gente anda por aí. Então a gente tem que tomar cuidado,
onde a gente anda. Sim, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem a liberdade de andar, porque Deus Deus permitiu a gente andar nesse mundo aí e sair pisando na cabeça de Satanás. Tem que sair pisando, tem que sair limpando o pé na cabeça dele, em nome de Jesus. Então, mas a gente tem que tomar cuidado, tem que ter muita sabedoria. Tem que ter muita sabedoria. Então, vamos usar a nossa liberdade com sabedoria. Amém? João 11, no versículo 40, diz assim: respondeu Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Por que eu trouxe esse versículo? Além de ter falado já sobre fé, é porque muitas vezes a gente tem sido frustrados. Nós ficamos frustrados com algumas coisas. E qual que é a causa de nós ficarmos frustrados? É porque nós esperamos que Deus haja do jeito que a gente quer que Ele haja. E Deus não age do nosso jeito, Deus age do jeito dele. Então, quando Deus me mostrou isso, Ele estava falando sobre Naamã. E Naamã foi um homem que foi frustrado no primeiro momento. Por quê? Porque ele estava com lepra, ele foi até o profeta, e o profeta nem quis recebê-lo. E daí mandou um recado para Naamã. E daí, no recado ele dizia assim: ó, vai lá e se banha 7 vezes nesse rio aí. Aí Naamã ficou frustrado, irado, já estava indo embora. Disse assim: por quê? Porque eu tive que sair lá da minha terra, se lá tem rios tão mais bonitos, sendo que esse rio aqui sujo, e eu achava que ele ia vir sair, o profeta ia vir me receber, e que ele ia orar por mim, ia invocar Deus, ia passar a mão na lepra, e daí ia me curar. Então ele tinha toda uma fórmula para Deus curar ele. E daí Deus quebrou a cara dele, foi frustrado no primeiro momento. Por quê? Porque ele esperava que Deus agisse do jeito que ele quer. E Deus quebrou completamente. Ele teve que sair da terra dele, o profeta não foi receber ele, o profeta não orou por ele. Ele teve que se banhar no rio sujo 7 vezes. Então, Deus frustra os nossos planos quando os nossos planos são os nossos planos. Quando nós estamos vendo planos de Deus, nós não somos frustrados. Então, se a frustração está vindo sobre a sua vida, é porque tem uma coisa errada. Você está esperando a coisa errada. Você está pensando a coisa errada de Deus. Uma coisa que eu sempre vejo assim é que as pessoas querem colocar Deus dentro de um tubo de ensaio, fechar ele, chacoalhar e ver como que ele reage. Que Deus não vai caber no tubo de ensaio. Não podemos fazer experiências desse tipo com Deus, pegar Deus à força, entendeu? As pessoas querem prender Deus e falar: você vai agir desse jeito aqui porque eu estou chacoalhando você. Então, muitas pessoas, como eu disse nesse mesmo dia, parece que querem apontar uma arma para a cabeça de Deus e falar assim: passa a bênção, Deus, passa a bênção, passa a bênção, Deus. E ainda falar: perdeu o Playboy. Só que falta, porque assim, as pessoas, já vi casos de pessoas que jejuam até a morte para forçar Deus a fazer uma coisa que não. Então, não adianta querer forçar Deus a fazer uma coisa que Ele não vai fazer. Nós somos servos de Deus e não o contrário. Deus não reage conforme nós pensamos que Ele vai reagir. Amém? E é isso que o mundo não entende, que ensina. Uma coisa que eu aprendi no começo da minha conversa é assim: não, Deus vai ter que fazer. Por quê? Daí a gente fala: não, porque Ele prometeu, não, por quê? Porque eu tenho fé para isso. Ele é soberano. Ele é soberano. Antes de qualquer outra coisa, de qualquer outra palavra, a gente tem que lembrar que Deus é soberano, nós somos servos. E Ele pode até ser obrigado a fazer pela própria palavra dele, mas Ele vai fazer no tempo que Ele quiser. Então, isso é que traz frustração para nossas vidas. É não esperar o tempo de Deus, é não saber como Deus age. Então, nós temos que aprender a ouvir, aprender a não esquecer aquilo que Deus tem falado. Deus tem falado muitas coisas. Então, não esqueçam o que Deus tem falado. Quando você esquece a promessa, você começa a olhar para o problema. Porque parece que é uma fórmula mágica, né? É você receber uma promessa e receber um monte de problema logo depois. Por quê? Para você perder a visão da promessa. Satanás vai colocar um monte de barreiras entre você e a promessa. Só que essas barreiras não existem, na verdade. Só existe só fé em Deus. Só existe só fé em Deus. Então, quando você perde a sua fé naquilo que Deus te falou, aí acabou. Aí realmente, aí vai ter um monte de barreira, aí vai ter Satanás vindo parecendo um dragão, querendo engolir você. E
Não existe. Não existe barreiras para quem tem fé. Amém? Então, recebam, lembre-se, recebam promessas, recebam as promessas. Aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. Não é esse probleminha que de repente você está vivendo, não é esse problemão que de repente você está vivendo, que vai tirar a sua promessa. O que pode tirar a sua promessa, essa é a promessa condicional. O que é uma promessa condicional? É aquela promessa que Deus te diz assim: eu farei isso se você fizer isso. Então, agora quando Deus te promete, aquilo é dado, independente. Então, no começo, quando a gente leu Deuteronômios, qual que era a condição de receber todas aquelas bênçãos? Glória a Deus. Então, tinha uma condição para receber aquelas promessas. Nós não podemos esquecer, tem uma condição para receber as promessas. A gente só não pode esquecer dessa condição, não pode perder a fé e continuar. O resto, essas barreiras, elas não existem. Elas não existem. Isso é mentira de Satanás nas nossas vidas. Amém? Bom, além disso, de tudo isso, assim, o plano de Deus não pode ser frustrado. Então, quando Deus me mostrou isso, é porque tem coisas que eu não quero que aconteçam na minha vida muitas vezes. Eu não quero viver situações muitas vezes na minha vida. Mas se aquilo é um plano de Deus, não tem como eu fugir daquilo. Então, a gente se frustra, a gente se machuca, a gente fica se cortando, se torturando para não aceitar a vontade de Deus. Tem coisas que vão acontecer na nossa vida. Quando Deus te mostra, assim, fala assim, olha, a situação, você vai ter que ser curado disso aí, não adianta você querer correr. Então aceite rapidamente a vontade de Deus para você sofrer menos. Por quê? Porque tem situações que eu não quero enfrentar, ficaram no meu passado. Muitas vezes eu não quero enfrentar uma situação do passado. Mas se Deus está me limpando, essa sujeira uma hora vai ter que vir à tona. Essa sujeira vai ter que sair de mim. Não adianta eu querer fugir. O único jeito de fugir é eu me desviar, eu não querer mais nada com Deus. Porque enquanto eu estiver buscando a Deus, eu estou caminhando para ser limpo. E isso vai ter que ser na minha vida. Eu não quero fugir disso. É um plano de Deus. Então, não se frustrem. Não pensem que existe uma escapatória para a consequência do pecado. O pecado tem consequências. E nós temos que arcar com as consequências dos nossos pecados. Muitas coisas Jesus pagou por nós, mas comete um assassinato hoje, se você não vai ser preso. Você pode se arrepender e ir para o céu, mas você vai ter que ser preso. Isso é uma consequência. E Jesus não vai ficar preso por você lá. Nós temos que arcar com as consequências dos nossos pecados, muitas vezes. Muitas coisas, as consequências vêm sobre a nossa vida. De pecados que a gente cometeu muitas vezes lá atrás, 5, 10 anos atrás, 15 anos atrás. A consequência vai muitas vezes bater na nossa porta. E Davi falava assim: bendito, né? Abençoado, bem-aventurado é o homem em que Deus encobre o pecado, ou seja, aquela consequência não virá sobre esse homem. Então, se a consequência daquilo que você fez não veio sobre a sua vida, bem-aventurado, bem-aventurada, glória a Deus por isso. Você é feliz porque Deus cortou esse mal da sua vida, mas não pense que todos os males, muitas vezes, que você cometeu vão ser cortados. Então, muitas coisas que eu fiz no passado, eu vejo que houveram consequências. Deus não permitiu. Mas muitas outras eu tive que colher os frutos amargos que eu plantei. Porque o homem colhe aquilo que ele semeou. Então, se você plantou frutos amargos, é você que vai ter que comer os frutos amargos. Não vai ser outra pessoa. Amém? Amém. Uma coisa que também Deus falou para o pastor é: o reino de Deus já está aqui. E a gente tem dito muito: Jesus vive. Glória a Deus. Olha, quem pode dar glória a Deus? Jesus vive. Jesus vive. O reino de Deus está aqui nessa terra. O reino de Deus não é algo que virá tão somente, nós já estamos vivendo o reino de Deus. Atos 4, versículo 33 diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O que eu tenho visto são homens e mulheres de Deus aqui nessa terra
dando testemunho da ressurreição de Jesus, ou seja, que Jesus está vivo, que Jesus continua fazendo milagre, e com grande poder. Quantas vezes nós não oramos e vemos pessoas sendo libertas? Quantas vezes nós não oramos e vemos pessoas sendo curadas? Quantas vezes nós não oramos e vemos pessoas receberem Jesus como Salvador, ou seja, recebendo salvação, e as pessoas recebem dons, e as pessoas recebem tantas coisas da parte de Deus. Esse é o reino de Deus que nós temos vivido nessa terra. Glória a Deus por isso. Então, o reino de Deus está aqui. Então, por isso, nós devemos anunciar o Evangelho a toda criatura. Nós devemos evangelizar as pessoas. Os japoneses, nós estamos na nação deles. Então nós temos que evangelizá-los. Mas eu, por exemplo, eu me converti no Brasil, digamos assim, me convenci no Brasil, mas me converti aqui. Então eu me convenci no Brasil, ou seja, eu comecei a ter uma vida que eu achei que era com Deus, mas me desviei, fiquei afastado, e quando cheguei no Japão, aí que eu realmente sinto que eu encontrei com Deus. Foi aqui no Japão. E eu sinto que eu recebi uma bênção que não era minha. Por quê? Por que eu tive que sair do Brasil para receber uma bênção do outro lado do mundo? Sendo que lá no Brasil tinha tantos homens e mulheres falando de Deus. Por que eu tinha que vir aqui para o Japão para receber essa bênção? Então, eu fico pensando assim que essa bênção na verdade era de um japonês. Eu entendo o que os irmãos vão pensar, e eu entendo também assim que realmente se era para mim, era para mim. Eu não poderia tomar a bênção de ninguém. Não é verdade? Eu entendo. É um pensamento que me passa, que me motiva a exatamente a levar. Se eu recebi a bênção de um lugar que eu não deveria receber, então muitas vezes a gente tem que levar a bênção em lugares que a pessoa muitas vezes não deveria receber. Então vamos levar a palavra de Deus muitas vezes na fábrica, muitas vezes num churrasco que você vai, que tem pessoas que não são convertidas, num jogo de futebol e tantos outros lugares que a gente pode ir, num shopping que seja, qualquer lugar que você for, leve a bênção para essas pessoas. Leve a bênção para essas pessoas. Porque eu recebi num lugar que eu não deveria receber. Eu deveria receber no Brasil, sou brasileiro, morei lá a maior parte da minha vida, eu tenho que receber. Então eu recebi, entre aspas, fora de tempo. Então eles podem receber fora de tempo também. Podem receber fora da igreja, para que venham para a igreja, é lógico. Mas eles podem receber lá fora a salvação. Você pode levar Jesus com você, para que ele receba Jesus. Amém? Amém. Esse reino de Deus também nos leva a entender que Jesus tem falado: eu estou voltando. Eu estou voltando. Então, Jesus está voltando. E para nós cristãos hoje, muitas vezes é muito complicado falar isso. Por quê? Porque Jesus está voltando já faz 2000 anos. E é uma coisa complicada para a gente dizer. Imagina você pegar uma pessoa lá que começou em uma igreja há 30 anos atrás, se desviou e está desviada até hoje. E há 30 anos atrás ela ouviu falar: Jesus está voltando. E hoje você vai lá evangelizar ela. Ela fala: o quê? Eu estava numa igreja faz 30 anos, rapaz. Jesus está voltando o quê? Faz 30 anos que eu estou esperando Jesus aí, ó. Cadê? Vai voltar mais não. E muitas vezes a gente ouve isso. Então, independente daquilo que essa pessoa viveu, nós sabemos discernir o tempo que ela não está conseguindo discernir. Ela não está conseguindo ver os sinais que nós estamos conseguindo ver. Porque eu vi uma coisa muito interessante de uma igreja que era mais ou menos 1930. Ele estava, o auge da tecnologia era dirigível. O auge da tecnologia era carro com rádio. A propaganda era: agora você pode dirigir ou ouvir rádio. Imagina, mais ou menos em 1930, 1940. E eles falavam assim: olha, sinais dos tempos, o mundo evoluiu. O que eles esquecem é que o Evangelho seria pregado em todos os lugares. Naquela época eles não tinham nem ideia do que seria o evento que é a internet. Hoje nós temos internet. A palavra de Deus é pregada via satélite para o planeta inteiro. Inteiro. E isso é uma coisa que só foi conseguida 10 anos atrás, mais ou menos. Então, se há 30 anos atrás a pessoa estava esperando Jesus e achava isso, hoje nós não podemos pensar mais da mesma maneira. Hoje nós não podemos pensar mais. Existem muitas coisas acontecendo. Quando nós falamos sobre terremotos em vários lugares,
há 30 anos atrás não tinha terremotos no Brasil. Já estão havendo tremores no Brasil. Então, e em vários lugares. E como nós poderíamos saber que houve um terremoto em outra parte do mundo sem os satélites que hoje nós temos acesso? Não teríamos como. Então, toda a tecnologia hoje sim, estamos preparados. Não tem nada que impeça, mas Jesus está voltando. Todo o contexto daquilo que diz a palavra, todos os sinais que a gente pode acompanhar, estão acontecendo. Então, eu não estou dizendo que nós já estamos vivendo o fim, mas nós já estamos vivendo as dores de parto, ou seja, as contrações da terra para o nascimento de eu vou dizer uma nova era, mas é uma nova era com Deus, porque essa palavra também foi roubada por Satanás, mas em nome de Jesus, uma nova era, um novo tempo, uma nova vida. Então, a terra está gemendo com dores de parto para receber esse nascimento de um novo tempo nas nossas vidas. Amém? Amém. Gênesis 27 conta a história de que Isaac era pai de Jacó e Esaú. E Esaú era o mais velho. Então ele tinha direito à primogenitura, a uma bênção especial, porque ele era o mais velho. E passados toda uma história aqui, o irmão dele mais novo, Jacó, consegue enganar o pai e roubar a bênção do irmão. E recebeu uma bênção que não era para ele. Então no versículo 37 diz assim: então respondeu Isaac a Esaú: eis que constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi. Que será dado fazer-te agora, meu filho? No 38 diz assim: disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaac, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o teu jugo da tua cerviz. Quando Deus me mostrou isso, eu estava trabalhando. Deus me lembrou dessa passagem, eu estava trabalhando. E aqui, só quero abrir aspas assim, para lembrar também que Deus fala coisas simples. Fala com você trabalhando, tomando banho, lavando o rosto. Então Ele fala em qualquer momento com você. Amém? E Ele me falou dessa passagem enquanto eu estava trabalhando. E daí, eu fiquei: Senhor, mas o que é essa passagem que o Senhor quer me falar? Aí eu lembrei de uma pergunta que eu tinha feito há mais ou menos 2 anos na época. Eu tinha feito uma pergunta para Deus há 2 anos. E Ele falou: essa aqui é a sua resposta. E a pergunta que eu fiz para Deus foi assim: eu tinha trazido um irmão, né, para a igreja, ele se converteu, aceitou a Jesus e estava vindo, e num belo dia aqui, todo mundo orando, ele recebeu um dom de línguas e eu fiquei assustado. Falei: mas espera aí, Deus, o que está acontecendo? Ele furou a fila, né? Estou aqui faz N tempo aqui, né? E ele veio, tem 3 meses e recebeu a bênção. E daí Deus me lembrou toda essa passagem. Eu falei: mas qual que é a resposta? Eu não estou entendendo, Deus, qual que é a resposta? O que tem a ver essa passagem com a pergunta que eu te fiz? Porque a pergunta que eu fiz é: por que algumas pessoas furam a fila da bênção? Né? E Deus me disse assim: quando Jacó roubou a bênção, então ele ficou com aquela bênção. E daí o pai de Esaú teve que dar para ele uma bênção toda torta, porque não tinha sobrado mais bênção para ele receber. Então ele deu aquela bênção: olha, longe de lugares férteis da terra será a tua habitação, sem orvalho que cai do céu, viverás na tua espada. Falou um monte de bênção toda torta. Eu acho que eu não ia querer uma bênção dessa, mas ele teve que receber porque não tinha sobrado uma bênção.
tá, mas até eu entendi, ele não recebeu. E aí? Aí Deus me disse, eu não sou homem, eu não sou filho do homem. Todos que vêm a mim recebem a bênção. Por igual, não tem distinção, não faço acepção de pessoas. Chegou em mim, leva a bênção, todos são meus filhos. Chegou aqui, e eu já falei sobre isso, se o irmão chegar aqui agora, e eu estiver falando amém, e ele chegar em Deus, ele vai levar a bênção em nome de Jesus. Ele vai levar a bênção. E você que ficou sentadinho aí tendo que ouvir um monte de coisa, vai levar a bênção também. Só que você teve que ficar esperado. Falar, por quê? A gente não pode ficar enciumado se eu não levar a bênção. E é isso que Deus estava me falando. Não adianta querer ficar enciumado, porque o outro não recebeu a bênção e você vai receber depois. Em nome de Jesus, porque você vai receber a bênção. Você vai receber a bênção. Em nome de Jesus. Então não vamos ficar enciumados quando o irmão recebe a bênção. Porque se ele recebeu a bênção, é porque ele chegou em Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus dá a bênção por igual a cada um. E daí eu falei, Deus, então por que o Senhor me demorou 2 anos mais ou menos para me responder? Por que, Deus? Aí Deus me disse, tem muitas coisas que eu quero te dizer ainda, mas não podia suportar agora. Eu não podia suportar a resposta no dia que eu perguntei. Porque eu acreditava naquele momento ali que eu estava buscando muito, que eu estava fazendo muito, que eu era muito, que eu fazia muito, que eu merecia muito aquela bênção. Então, se Deus me falar naquele momento, eu falava assim, você não chegou em mim para receber a bênção. Eu tinha chutado o pau da barraca, tinha saído da igreja, tinha me desviado e Deus sabe o que eu teria feito. Então, muitas vezes, nós não recebemos a bênção e também não recebemos a resposta, porque não estamos prontos, não temos estrutura para receber a resposta. Muitas coisas Deus tem para nos falar, mas nós muitas vezes não podemos suportar ainda. Então Deus teve que esperar 2 anos para que a gente tivesse estrutura para receber. Hoje eu entendo que aquilo que eu achava que eu fazia muito, não é nada. Eu achava que eu estava fazendo muito e não estava fazendo nada. Eu achava que eu era muito santo e eu era porco. Eu estava no lixo, me achando muita coisa. E 2 anos depois, que daí sim eu estava me sentindo no lixo, aí Deus falou, agora sim você está um pouquinho daquele negócio. Eu comecei a polir esse negócio aí, de repente tem um brilho aí. De repente tem um brilho aí. Então não era isso que Deus estava me falando, mas eu tive que esperar 2 anos para entender. 2 anos, mais ou menos, eu estou chutando assim, 2 anos, não vou lembrar da data, mas tive que esperar 2 anos para receber uma resposta. Eu nem lembrava mais da pergunta, só para vocês terem noção. Nem lembrava mais da pergunta, já tinha passado aquela fase, aí Deus veio me falar numa hora que eu não perguntei. Então a sua oração não é esquecida. Isso me leva a entender que a minha oração não é esquecida. Aquilo que você orou, que nem você lembra mais, Deus está anotado lá. Não, anotado não, Deus tem na consciência, porque Deus não precisa de papel para anotar nada, em nome de Jesus. Esse é um modo de pensar, mas Deus não precisa anotar nada, Deus sabe que você orou. Muitas vezes a gente esquece, mas Deus não esquece. E aquilo que você pediu no começo do ano, Senhor, eu recebo as ocasiões para que eu cresça. E você está recebendo hoje a ocasião para crescer. Isso que veio na sua vida, muitas vezes, é uma ocasião para que você cresça. E foi você que orou, você que aceitou a oração. Você que aceitou a oração. Então, cresça em nome de Jesus. Receba o crescimento. Receba o crescimento em nome de Jesus. Cresça. Cresça e se torne um varão, uma varão perfeita, na estatura de Jesus Cristo. Amém? Olha, e por final, Ezequiel 18:32 diz assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Deus está dizendo para nós: eu não quero que ninguém morra. Eu não me alegro com isso. Eu não me alegro com a morte. Então, se converta, se arrependa, volte no seu caminho. Aquilo que estava errado, conserte, porque eu não tenho alegria em que alguém morra. Então, esses japoneses que não conhecem a palavra de Deus, que estão todos errados, ou muitos outros brasileiros, muitos outros estrangeiros que estão aqui, que não conhecem, Deus não tem prazer na morte deles. Deus não espera que eles tenham que ir para o inferno. Deus não tem prazer nisso. Deus é justiça, mas Ele na verdade não quer ter que castigar. Deus é justo, mas não quer ter que castigar, porque Deus não tem prazer no castigo, Deus não tem prazer na morte. Então nós temos que nos arrepender. Então,
todo quebrantamento, todo coração quebrantado, todas as situações que vieram sobre a nossa vida, tudo isso que nós temos passado esse ano, é para que a gente venha se arrepender. Então, em nome de Jesus, que nós possamos a cada dia ter a mente transformada, porque o arrependimento é isso, é ter a mente transformada, é a mudança de pensamento, é a metanoia, mudança de pensamento. Então, quando nós só mudamos o comportamento e não mudamos o pensamento, isso não é arrependimento. Então, nós temos que mudar o nosso pensamento. Isso é arrependimento, quando nós mudamos o pensamento. Porque mudar de atitude, muitas pessoas mudam, trocam uma roupa, trocam os lugares que vão, mas a mente não mudou. A mente não muda. Então, no primeiro momento ali, ela pode estar vindo na igreja, está aceitando todas as coisas, e daqui a pouco, quando a mente dela não mudou, ela olhar lá fora, ver, isso me agrada, e vai embora. Por quê? A mente não mudou. Então você tem que mudar a sua mente, você tem que mudar. Eu tenho que mudar. E não é mudar daqui a 10 anos, é mudar cada dia. Por quê? Daí eu volto de novo. Se você for o mesmo de ontem, você não vai suportar a pressão de hoje. É isso que vem dizer para mim aquela questão dos odres velhos. Se você for um odre velho, você não vai suportar a pressão de vinho novo. Porque Deus tem vinho novo para nós. Deus tem o melhor para nós. Só que isso tem uma responsabilidade. E nós não vamos aguentar a responsabilidade. Então, nós temos que mudar a cada dia, todo dia, se converter dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos e tantas outras coisas. Temos que mudar a cada dia. Então, em nome de Jesus, Deus não tem prazer em que ninguém morra. Vamos anunciar o Evangelho, levar salvação para essa nação, em nome de Jesus. Amém?